Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Vocês viram a declaração do Sebastian Vettel? Ele disse que as pessoas precisam aceitar o fato de que, às vezes, as corridas da Fórmula 1 são chatas. E serão assim, sem muitas ultrapassagens e tudo mais. Enfim, que é uma realidade que as pessoas precisam conviver com ela. É só para dar um número, eu não sei se vocês viram no meu blog, naquele material que a Pirelli distribuiu sobre o uso de pneus esse ano, enfim, estatísticas várias. Lá pelas tantas eles dão uns números interessantes sobre ultrapassagens. E eu vou arredondar os números, tá? Foram cerca de 435, uma coisa assim, nesse ano, contra 860 do ano passado. Metade, bem isso mesmo, deu praticamente a metade. E teve uma corrida, especialmente a da Rússia, que teve uma única ultrapassagem, né? Foi uma corrida muito ruim mesmo. Acho que o Vettel se referia a isso, ele deu essa entrevista, não sei se foi no mesmo dia, mas pouco depois desses números da Pirelli terem sido divulgados, e aí ele faz essa defesa da Fórmula 1 como ela é hoje, enfim, como ela é, explicando que não é toda hora que a gente vai ver corrida cheia de ultrapassagem, com muitas disputas e tudo mais. Olha, pode ser uma visão um pouco acomodada, talvez, do Vettel, mas ela é muito realista, né? Se a gente olhar para a história da Fórmula 1, eu não acho que a gente esteja vivendo o pior momento da sua história e tal, em tudo. Acho que a gente tem tido corridas boas, como nos anos 70, 80, 90 havia corridas ruins também. A gente guarda muito na nossa memória afetiva os melhores momentos, né, dos eventos que a gente se apaixonou por eles, dos esportes que a gente se apaixonou por eles e tal. Mas isso não quer dizer que todas as corridas dos anos 90 eram boas, espetaculares. Talvez fossem menos previsíveis, porque os carros quebravam mais. Hoje, com a tecnologia que esses carros de Fórmula 1 têm, é cada vez mais raro ver uma quebra e tudo. Então havia mais surpresas. Coisas que se definiam nas últimas voltas e tudo mais, e hoje a gente consegue prever mais ou menos o que vai acontecer numa corrida pela relação de forças, pela falta de quebras, pela qualidade dos pilotos e tudo mais. Isso, enfim, talvez nos anos 80, 90, 70 fosse um pouco mais divertido. Mas as corridas não têm sido ruins, todas. Ao contrário, a gente tem visto corridas boas. Eu sempre costumo dizer que há também uma certa beleza na superioridade que alguns pilotos e algumas equipes impõem aos seus adversários, porque mostra muita capacidade, muita competência, muito profissionalismo. E é assim, não dá para querer que todas as corridas sejam boas, espetaculares e maravilhosas. Eu costumo também dizer, não foi o Vettel que disse, mas eu digo que a gente também não deve achar que ultrapassagem é a única coisa que vale numa corrida. Eu comparava algum tempo atrás, em outros tempos, a Fórmula Indy e a Fórmula 1, o basquete ao futebol, né? Fazer essa analogia. No basquete a gente tem muitas cestas durante um jogo e a gente não se lembra de nenhuma em particular, muito raramente isso acontece, né? A gente se lembra do desenvolvimento do jogo, da partida e tudo mais. E na Fórmula Indy era um pouco assim, tinha muita ultrapassagem, mas a gente não se lembrava de nenhuma em especial, né? Essa analogia eu fiz na época que existia uma discussão sobre Fórmula 1 e Fórmula Indy e tal. E o meu argumento pró-Fórmula 1, o que não quer dizer que eu fosse contra a Fórmula Indy, apenas para explicitar uma diferença, era que a Fórmula 1 era meio como o futebol. Quer dizer, o futebol tem poucos gols, se você comparar com a quantidade de cestas que tem um jogo de basquete. E a Fórmula 1, comparada com a Fórmula Indy, tinha bem menos ultrapassagens também, mas muitas delas eram mais elaboradas, mais sofisticadas, mais marcantes, mais históricas, épicas, né? Se a gente quiser exagerar um pouquinho. Então é um pouco isso. Não adianta a gente achar que a Fórmula 1 vai ser, num estalar de dedos, num passe de mágica, uma categoria cheia de ultrapassagens, cheia de disputas e tal. Vai ter corrida que é assim, vai ter corrida que não é assim, vai ter corrida com mais disputa, corrida com menos, vai ter corrida surpreendente, que o cara sai lá de trás e ganha, em pistas em que a gente achava que isso não iria acontecer. Por exemplo, Baku, né? A gente teve corridas tão ruins nos últimos, não, na primeira, na verdade, né? Foi tão ruim. Ninguém esperava nada esse ano, a corrida do Azerbaijão, e foi ótima, né? A da Rússia sempre foi ruim. Interlagos tem corridas maravilhosas e tem outras que são sem graça. É assim. Então o Vettel tem razão
Se bem que o jeito que o Vettel fala ultimamente, dá a impressão que ele é um velho, né? O Vettel é um cara que envelheceu muito rápido. Nossa, como tá chato, putz grila. Mas é uma grande figura também, tô brincando. Ele é um cara que não. Ele é um meio old fashion, né? Que não se vendeu a essa era de redes sociais e de compartilhar tudo, de enfim, dar palpite sobre tudo. Quando ele é chamado a falar alguma coisa, ele fala, e ele tem aquela coisa bem alemã dele, muito discreta e tal. O Vettel é uma figura. Acho que o Vettel também é uma figura, até por ser assim, em tempos tão exuberantes, né, como a gente vive hoje, em que todo mundo parece ser obrigado a mostrar tudo que está fazendo, tudo que pensa o tempo inteiro sobre qualquer coisa, né? E ele fala quando é chamado a falar, e me parece um cara muito realista. Tá bom? Amanhã voltamos com o nosso GP às 10. Espero que eu tenha férias nesse final de ano aí. Vou pedir pro Vitor Martins, porque também daqui a pouco começa a faltar assunto, né? E provavelmente aí na semana do Natal eu devo estar realmente fora do ar. Mas amanhã a gente volta com mais um GP às 10, tá bom? Falou, gente. Tchau, tchau.